ela já havia passado pelo mundo antes, mas voltou mais rápida, mais letal, mais devastadora. No século XIV, uma doença transformou cidades em cemitérios, famílias em números e o medo em religião. Hoje, no Pipeta Dark, continuamos nossa série Epidemias que moldaram a ciência com um evento que redefiniu a Europa medieval. A chamada Peste Negra. A bactéria era a mesma, o mundo não. A Yersinia pestis, a mesma causadora da peste de Justiniano séculos antes, voltou a circular com força total, mas desta vez, encontrou uma Europa diferente, densamente povoada, com cidades muradas superlotadas, uma higiene extremamente precária e um comércio globalizado como nunca antes. Era o cenário perfeito para a morte se espalhar. Imagine navios mercantes cruzando o Mediterrâneo, cheios de especiarias e tecidos. Dentro deles, viajando clandestinamente, estavam os ratos. Nos ratos, as pulgas, e nas pulgas, a bactéria. Os portos italianos como Gênova e Veneza foram os primeiros a sentir o impacto. De lá, a doença seguiu as rotas comerciais para a França, Inglaterra, Alemanha. Em pouco tempo, quase toda a Europa estava mergulhada no caos. Aqui, um conceito fundamental da epidemiologia moderna se consolidou: a mobilidade humana, somada a um vetor como a pulga e a uma bactéria, resulta em uma pandemia. A equação da catástrofe estava escrita. Os sintomas eram brutais e aterrorizantes. Febre alta e incontrolável, dor intensa por todo o corpo. E o sinal mais temido: inchaços escuros e dolorosos no pescoço, nas axilas e na virilha, bubões, que deram o nome à peste bubônica. A morte, para a maioria, chegava em questão de dias. As estimativas mais conservadoras dizem que entre 30% e 50% de toda a população europeia morreu. Um terço do continente desapareceu. Não havia diagnóstico preciso, não havia tratamento eficaz e, o mais assustador, não havia nenhuma explicação científica para o que estava acontecendo. Sem a ciência para oferecer respostas, a sociedade buscou culpados. O medo e a desinformação tomaram conta. Minorias foram perseguidas e injustamente responsabilizadas pela praga. Os doentes eram isolados à força, muitas vezes trancados em suas próprias casas para morrer. A fé, para muitos, substituiu o conhecimento, e a peste era vista como uma punição divina. A medicina medieval, limitada pelo que sabia, tentava explicar a catástrofe com teorias sobre vapores tóxicos no ar, ou até mesmo com o alinhamento desfavorável dos planetas. A lição é clara: quando a ciência não explica, o medo governa. Mas em meio a tanta ignorância, algumas luzes de racionalidade começaram a brilhar. Cidades portuárias como Veneza, que viviam do comércio, começaram a perceber um padrão. Observaram que a doença parecia chegar com os navios. Criaram uma medida radical para a época. Todos os navios suspeitos que chegavam ao porto eram obrigados a ficar isolados em alto mar por 40 dias antes que qualquer pessoa ou mercadoria pudesse desembarcar. Nascia ali o conceito de quarentena, muito antes de sabermos da existência de bactérias ou vírus. Foi a observação empírica, a simples dedução a partir dos fatos, salvando vidas antes mesmo da ciência formal. A peste negra matou milhões, redesenhou mapas e alterou o curso da história. Mas, em meio a tanta destruição, deixou uma herança silenciosa e poderosa. Ela ensinou à humanidade, da forma mais dura possível, que o isolamento de doentes funciona, que a aglomeração de pessoas acelera a transmissão, e que as doenças seguem padrões que podem ser estudados e previstos. Séculos depois, esses aprendizados se tornariam os pilares da epidemiologia, da microbiologia e das análises clínicas modernas. A peste negra provou que as epidemias, por mais caóticas que pareçam, obedecem a regras, e que observar com atenção é sempre o primeiro passo para entender, diagnosticar e, finalmente, combater. No próximo episódio, vamos explorar uma doença diferente, causada por um vírus que deixou marcas profundas no corpo e na história da humanidade. A série Epidemias que moldaram a ciência continua. Bem-vindo ao Pipeta Dark.